trazer um assunto que vocês sempre pedem muito, que é com relação a PDFs impressos, né? Relatórios impressos. Então a gente vai demonstrar um pouco de uma biblioteca que a gente tem no Scriptcase para PDF. Nós já tivemos aqui outros seminários com outras bibliotecas de PDF. Geralmente a gente faz com a TC PDF, que é uma biblioteca que a gente também tem no Scriptcase, mas aí hoje a gente vai fazer com uma biblioteca diferente, certo? Então, para quem tem curiosidade aí nesse assunto de relatórios impressos, para quem tem essa necessidade, eu coloquei aqui na parte de cursos, eu separei um mini curso aqui e fiz um compilado dos vídeos de PDF. Por enquanto eu encontrei esses dois mais recentes, que foram os que a gente fez aqui com a ajuda do Eduardo, sobre TC PDF. Então já dá para ter uma ideia aqui de como utilizar essa biblioteca. A gente tem a aplicação também de PDF Report, que faz alguma coisa com relação a PDF impresso, né? E aí tem essa opção agora que o Roninha vai trazer, além de outras bibliotecas também. Eu sei que eu vejo alguns vídeos no YouTube do pessoal com várias opções, né, de bibliotecas. Todas elas você consegue utilizar no Scriptcase, que aí é só fazer a implementação na Blank, ou enfim. Então, vamos lá. Eu não vou passar aqui para o Ronian. A ideia é a gente fazer assim, aproveitar. Essa é a biblioteca, eu não sei falar o nome, Ronian, toda vez, porque é muito difícil esse nome. WK... HTML. Não, já sei. WK HTML to PDF. E no caso, o nome da biblioteca mesmo é WK HTML, que aí pode ser para PDF, para Word. Então, eu posso afirmar que o conhecimento que a galera vai ter hoje aqui pode usar também para fazer uma implementação manual, sei lá, de Word ou de algum outro formato, não? Não, porque esse é específico para PDF. Entendi. Mas tem umas variantes da própria biblioteca que você pode usar para converter para outros tipos de arquivo. Vamos ver, qualquer coisa a gente vai programando depois. Porque aí muita gente me pergunta que fazer alguma... por exemplo, teve um cliente um dia desse que queria fazer um Word. Era como se fosse um convite não. Era um tribunal, aí tinha uns templates que ele tinha que criar na hora, o template, através da aplicação. E aí seria com essa biblioteca para o Word, no caso. No caso tem a PHP Word, que converte todo o HTML em documento Word. Aí dá pra fazer. Entendi. A gente pode fazer também um desse depois, né? Pronto, então vamos lá, para não tirar o foco aqui. Eu vou passar aqui pro Ronian, e aí a gente vai fazer em duas partes, tá? A gente vai fazer a primeira parte, eu pedi para a Ronian mostrar um pouco na consulta normal, ou seja, o que é que você, com a consulta do Scriptcase, consegue gerar de PDF. Inclusive a gente tem agora a opção nova de enviar o PDF por e-mail. Então, às vezes, se você explorar um pouquinho o Scriptcase, você consegue já atender ali a sua demanda. Eu vejo muito cliente que está acostumado a codificar, né? Às vezes não tem paciência de explorar mesmo o Scriptcase, Ronian. Tipo, às vezes eu falo para o cliente, você viu essa opção? Não, porque acho que de Scriptcase a pessoa não tem tempo de ficar explorando ali as opções e acaba indo para o código. Exatamente. Né? Teve uma situação que eu queria alterar a cor do widget do dashboard. Uhum. Eu fiz no código porque não lembrava que tinha opção na interface. E aí como você já está acostumado também a trabalhar com código, né? E aí vai quebrar a cabeça quando vê lá tem só um botãozinho do Scriptcase. Então eu pedi para o Ronian, ao invés dele ir direto para o código, ele vai mostrar um pouco aqui na consulta as opções que a gente tem de exportação de PDF, que às vezes um relatório que você precisa fazer, dá para fazer com a própria exportação de PDF da consulta. E aí na segunda parte a gente vai mostrar um exemplo que o Ronian fez aqui no Blank, utilizando a biblioteca pura, né? Exatamente. Então, pode começar aí, Ronian. Essa biblioteca ela tem só no Scriptcase 9 ou tem no 8? Na 8 também? Essa biblioteca tem a partir da versão 7. A partir da versão 7, então, foi a pergunta aí. Teve uma pergunta do... E aí vão ter outras perguntas aqui que a gente vai fazendo, aí pode começar, Rony. Primeiro eu vou criar uma consulta para mostrar a vocês a funcionalidade nativa do Scriptcase. Vou escolher aqui Orders. Vou retirar alguns campos aqui. Fazer um relatóriozinho básico, né? Exatamente. Pronto. E tirar o
se eu executar, eu já vou poder gerar um PDF de toda essa consulta, desses 831 registros. Deixa eu só botar aqui, só para de um usuário com 5 registros. Eu venho aqui em exportação em PDF, eu posso escolher aqui se a exportação vai ser colorida ou preto e branco, que é econômica. Posso escolher diversos tipos de formato que o ScriptCase me disponibiliza. Vou colocar o A4, que é o padrão. E a orientação, retrato ou paisagem. Retrato é aquela orientação como se fosse uma folha de ofício. E paisagem ele é como se fosse a folha de lado, horizontal. Vou deixar retrato. E não vou gerar os bookmarks. O que é esse bookmarks? Bookmarks são os botões? Ferramentas, botões. Ah, eu não sabia não. Aí ele vai simplesmente pegar esse HTML e transformar num PDF, né? Simples. Aí se eu quiser, por exemplo, eu posso customizar a consulta, né? Aumentar o tamanho dela, colocar 100%. Essa funcionalidade nativa, ela vai transformar toda a visualização da consulta em PDF. Ou seja, tudo que estiver sendo exibido aqui, se eu colocar uma quebra, por exemplo, se eu vim aqui em quebras, colocar uma quebra por data, por ano e mês. Aqui eu vou ter minha quebra. Deixa eu filtrar novamente aqui. Aqui eu tenho várias quebras. Quando eu gerar o PDF, ele vai separar cada quebra por página. Vou colocar de novo o A4. E eu não vou querer criar os gráficos. Ah, porque ele, como tem a quebra, ele coloca os gráficos também, né? Os gráficos no PDF também. Ao visualizar, vou ter a primeira quebra em uma folha, a segunda quebra em outra e assim sucessivamente. Ou seja, vocês podem ver que aqui ele está exibindo tudo que está sendo apresentado na consulta. Se eu alterar esse label aqui para qualquer outro, ele vai gerar o que eu tiver sido alterado na consulta. Mas aí no caso da quebra, ele ficou muito... não tinha como ficar com essa mesma visualização, não? Em uma página só? Sim. A gente pode vir aqui na exportação. Se eu não me engano, deixa eu verificar aqui. Não, por padrão ele separa a quebra por página. Deixa eu botar o padrão aqui. Deve ter alguma opção aí, não? Registros por página. Esse nível do PDF. Mas aí se for o resumo, não, ele coloca normal, né? Se for o resumo, ele vai colocar tudo em uma folha só. Deixa eu filtrar aqui e colocar o resumo. Pronto. Deixa eu ver se esse aqui. Porque esse resumo tá bem simples. De um só, deixa eu colocar outro campo na quebra pra ele. Vou colocar ali employee. Aqui quando eu exportar, A4 ele já veio aqui A4. Aqui eu posso, assim, na opção de gráfico eu posso escolher o nível, se eu quero que ele porque aí tem duas quebras agora, né? Exporte apenas tudo de mês e ano ou exporte apenas a última quebra, que é o Employee ID. Deixa eu colocar não. Gera. Ele sai tudo na página só. Naqueles resumos que você faz do Pivot Table, ele vai sair tudo também numa página só. É só você alterar a orientação para paisagem, para ele ficar na horizontal. Só na parte de quebra que não ficou muito legal, porque botou um em cada página, né? Mas eu vou dar, pode ser que tenha alguma coisa para fazer ali. Para configuração, deixar tudo na mesma página. No ScriptCase você pode configurar a maioria dos parâmetros pela interface, como registro por página, se você quer exibir 10 linhas ou 5 linhas por página. No resumo também, se você quer que as linhas vão até o rodapé ou não. Se você quer gerar os gráficos,
toda a opção de customização você pode fazer por aqui, por essa opção de exportação da consulta. Pronto, aí o que é que acontece? Isso que tem aí na consulta, se você gerar um resumo, por exemplo, eu acho que atende várias necessidades de relatórios impressos, né? O que é que não vai atender aí? Que é por isso que muita gente não usa. Não atende customizações mais avançadas, por exemplo. Eu quero chegar aqui, cadê o relatório? E quero customizar esse cabeçalho, né? Ele não dá aqui a opção de eu colocar os dados aqui em cima no cabeçalho do PDF, né? Eu não posso colocar, não posso mexer em nada aqui, ele está fixo. Eu não posso colocar nada aqui embaixo. Ou seja, ele vai imprimir em PDF exatamente o que tiver lá na consulta. Então, algumas vezes eu vou querer controlar melhor aqui o que está sendo mostrado, né? E não vou poder. Se você quiser fazer um relatório para, não sei, 2 empresas diferentes, aí você quer botar o cabeçalho de cada empresa. Aí, atualmente não tem como fazer isso com a exportação nativa. Aí ele simplesmente cospe ali o que tem na tela. Então, daí vem a necessidade das pessoas de correr para o PDF Report. Aí chega no PDF Report também, não consegue customizar da forma que quer, aí vai para a biblioteca, que aí muita gente usa, né, as bibliotecas. Então, por isso aqui a gente vai apresentar mais essa opção hoje. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Quando a grid possui uma subconsulta, ao exportar para PDF, exporta também a subconsulta na opção de imprimir. Com subconsulta não testei, já estou sabendo se mostra. Ela imprime a subconsulta imprime também. Tem até a opção que não ia para XML, né? Também está indo agora. Agora está indo também. A gente está até mexendo nessas opções de subconsulta recentemente também para como funciona a quebra de página, quando os registros de uma quebra ultrapassam a página do PDF. Ele quebra, né? Ele não tem como controlar. Ele passa por página automaticamente. Exatamente o que a gente estava falando ainda agora, Jefferson. Ele vai simplesmente fazer lá a quebra de acordo com o que tiver no HTML, como a gente mostrou agora há pouco. Ele quebra por página e não fica tão legal, tão customizado, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma outra pergunta. Eu gostaria de saber como faz para colocar as linhas em justificado. Olha aí a pergunta do Cauê, por exemplo. Ele quer, no repórter PDF, colocar um campo multilinha justificado. É o tipo de... No repórter PDF talvez até tenha, né? Essa opção. Tem um campo múltiplas linhas. Você pode editar através da opção de layout, posicionamento, se eu não me engano. Que você pode editar... Se é centro, esquerda ou direita, né? Justificado. Ok. Pode mostrar já também algumas opções lá do PDF Report. Mas aí, Jefferson, dá uma olhadinha também nesses vídeos que eu mostrei aqui antes no site. Acho que eu fechei já, não, esses aqui. A gente explica um pouco sobre a aplicação de TC-PDF. Aliás, desculpa, a aplicação de PDF Report e a biblioteca TC-PDF. Dá uma olhadinha depois aqui nesses vídeos, que aí dá para pegar umas dicas sobre essa aplicação. Então, vai lá, Rony, vai para... A Rony vai mostrar agora, a gente mostrou, né, a consulta, ou seja, a consulta ela tem algumas limitações que a implementação nativa do Script Case não vai atender, então é por isso que a gente vai mostrar aqui essa mesma biblioteca da consulta no código. E aí, Rony, a minha pergunta você me falou antes que gostava muito dessa biblioteca, eu fiquei até surpresa com o que você fez aí, tudinho. Então, por que você gosta mais dela? Até mais do que o TC-PDF, você falou. No caso, os contras da TC-PDF são que você tem que realizar todo o posicionamento célula por célula. Tem uma classe que foi disponibilizada no fórum do Script Case, que ele faz com que se imprima uma régua na folha do PDF, para você ter a orientação do posicionamento. Só que eu acho muito custoso você ter que posicionar célula por célula e ficar gerando a aplicação e testando para ver se o conteúdo está sendo exibido corretamente. Já nessa biblioteca WKHTML do PDF, você pode criar um arquivo HTML, colocar todo o seu estilo, colocar todos os atributos do HTML e com um comando transformar esse HTML em PDF. E vai sair igual ao que você
desenvolveu na sua página HTML. Ou seja, aí facilita o design, né? No caso, se precisar de uma coisa mais customizada em termos de layout, vai conseguir trabalhar bastante aí. Vai trabalhar bastante. E se você tiver um conhecimento grande em CSS e HTML, você vai fazer muito mais rápido do que utilizando a TCPDF. Porque a TCPDF tem que estudar a biblioteca em si, né? As funções dela, né? Exatamente. Então mostra lá. Vamos lá. Primeiramente eu vou mostrar para vocês aqui a documentação dessa biblioteca. Essa biblioteca é um binário, ela é disponibilizada para Windows, Linux e Mac. E pela linha de comando você pode consultar também a documentação, que seria wkhtml do PDF --help, que ele vai mostrar todo esse conteúdo que está nessa página aqui. Aqui tem diversas opções para você configurar o PDF, como colocar estilo ou não, diminuir o tamanho do PDF, colocar cópias, colocar margens, colocar rodapé. Todas essas opções aqui estão disponíveis para você estar utilizando. Aqui tem o do rodapé e do cabeçalho. Aí eu utilizei uns comandos bem simples, só para estar gerando um PDF para mostrar para vocês. Primeiro, a gente vai ter que criar uma aplicação de controle. Aqui o controle. Vou colocar controle. Nesse controle eu vou fazer um filtro com esse controle para estar utilizando na consulta. Eu vou precisar apenas de 3 campos. Que seria um campo duplo select e 2 campos de tipo data. Isso aí vai depender também do relatório, né? Isso é para o exemplo que tu está usando esse controle de filtro, no caso. Exatamente. Aqui eu vou colocar os nossos customers. Aqui vai ser a data inicial e aqui a data final. Não poderia ser uma aplicação de filtro, não? A aplicação de filtro, ela filtra o formulário apenas. Não tem como estar redirecionando. Poderia ser, mas no validate do filtro você teria que redirecionar para a consulta. Entendi. Aqui eu vou buscar todos os meus customers. Vou colocar aqui com o customer ID e vou fazer o seguinte. Esse distinct ele vai me retornar apenas um registro, ele não vai me retornar registros duplicados. Aí, deixa eu salvar aqui. No start date, eu vou alterar aqui, eu só quero o ano e o mês. Vou colocar exibição e no end date também. Eu estou alterando o formato interno porque mais à frente eu vou estar realizando a separação desses dois dados para realizar o filtro. Aí eu vou separar baseado nesse hífen. Agora em eventos, no validate success. E agora a gente vai utilizar um pequeno código para estar redirecionando para grid. Aqui, orders. Entrou com 1 e 7. Aqui o que é que eu estou fazendo? Como o campo do duplo select ele tem um delimitador, e no delimitador ela está me ajudando aqui na visualização do código. Acho que é melhor white mesmo, né? Mudei. O campo duplo select, ele por padrão tem um delimitador. Se você
for aqui no campo e deixar em branco, ele separa por ponto e vírgula os dados selecionados. Aí neste caso eu vou estar alterando, vou estar substituindo ponto e vírgula por aspas, vírgula, aspas, porque eu vou utilizar esse dado diretamente no SQL da consulta, para estar filtrando os dados. Como é que tu sabe que no campo delimitador ele tem essa ponto e vírgula? Conhecimento adquirido. Porque se eu fizer assim, fazer assim, e aqui fazer assim. Aí, aqui, quando eu selecionar algum dado, deu OK, ele vai mostrar aqui em cima, delimitador, esse ponto e vírgula. Aí pode alterar também esse delimitador, né? Aí aqui em delimitador na configuração do campo eu posso colocar qualquer um desejado. Entendi. Aí nessa grid eu vou estar passando os meus clientes, vou estar passando a data inicial e a data final. Aí agora vamos criar uma consulta. Vou fazer na tabela orders. E vou posicionar alguns campos para exibição. Vamos ter esse order ID, o employee ID, as datas e vamos deixar apenas os de cobrança, que é o preço da entrega e o frete. E o preço do produto. Agora a gente vai precisar apenas criar um campo virtual do tipo texto, que vai ser o nosso campo para estar clicando e abrindo o PDF. Vou botar assim, PDF. Poderia ser tipo imagem também? Eu não testei com o tipo imagem, porque eu vou utilizar uma macro para estar transformando esse campo em um link. Entendi. Não, porque tipo imagem não tem para você chamar uma aplicação e já fica automático o link? Mas aí não daria para passar os parâmetros. Ah, entendi. Vai ter que passar parâmetro. Aqui no Event on Record, eu vou fazer o seguinte. Vou atribuir uma imagem a esse campo. Essa imagem é imagem interna do script case, para estar mostrando o ícone do PDF. E vou estar utilizando a macro sclink na coluna PDF, redirecionando para a minha blank, que vai gerar o PDF, passando alguns parâmetros. Um deles é o tipo da impressão, o meu Customer ID, a minha data inicial, a data final, e aqui é o hint da imagem. Quando eu colocar o mouse acima da imagem ele vai aparecer essa mensagem, e digo que ele vai abrir em uma nova janela. Agora peraí. Vai executar agora a grid já, né? Não pode ir. Não, porque, por exemplo, aí tem várias coisas nessas duas linhas. Por exemplo, essa parte da imagem de cima é extremamente interessante porque é uma forma de você utilizar a imagem dinâmica, né? Isso. Eu poderia ter, inclusive, várias imagens. Eu poderia fazer assim. Tem um if, de acordo com o seu Customer ID, se for igual a, não sei, matéria, por exemplo. Eu digo que é uma imagem. Se não, eu posso colocar outra. Então eu posso afirmar que essa seria a grande diferença de utilizar ele como um campo uma imagem, né? Um campo HTML imagem ou um campo texto, que aí dá para brincar mais com os códigos. A gente já mostrou antes em outros seminários também essa opção. Agora, uma coisa que eu lembro da outra vez eu tive dificuldade era de saber onde ficava guardada a imagem, como é que eu podia manipular melhor essas imagens. Aproveita aí a deixa para falar. Aqui em aplicação configuração, eu posso adicionar uma imagem à aplicação. Aí, por exemplo, eu vou vir aqui em Icons, vou procurar aqui por PDF. Aí eu vou colocar esse ícone aqui, que eu achei legal. Eu vou colocar o verde. Ao adicionar a imagem, ele tem o nome da imagem menu PDF e todo o prefixo é de controle interno. Por exemplo, o script case é porque está na pasta script case. Ico porque está na pasta ícones. E SC porque está dentro é nativo do script case.
Aí eu posso aqui inspecionar o elemento e copiar o nome da imagem. Ah, olha aí. Quando eu digo que tem sempre um segredinho por trás. Ou então eu vou olhar lá, né? Na pasta também. Não, na pasta ele não... Assim, pode ir acessando a pasta, mas pelo gerenciador de imagem, ele aparece o nome da imagem, apenas o nome da imagem. Uhum. Não, eu digo na pasta mesmo, dentro do script case. Da outra vez eu fui lá, catuquei, Sim, também. aí peguei o caminho. Só que aí tem um problema. Essa opção aí, se eu, depois que fizer a publicação, não tem problema se mudar o caminho, não sei o quê. Não, ele sempre vai ficar no caminho definido no diretório de produção. Certo, porque aí eu estou importando diretamente para o script case, né? Isso. Eu já vi cliente com problemas, porque aí ele coloca lá uma imagem, joga dentro de uma pasta lá, no desenvolvimento, depois quando chega na produção a imagem se perde, Não, tá. né? Então essa é uma forma Essa é a forma de levar a imagem. De levar a imagem para o projeto publicado. Certo, então eu vou subir a imagem, pode ser do computador externa, e aí inspeciona só para pegar o nome do caminho. Só para não ter que... Mostrar ele novo. Aqui, em Value. Pode ser em Value e pode ser aqui do lado. Uhum. Eu copio e utilizo lá no meu campo. Certo. O padrão sempre é ponto, porque ele volta um diretório, underline lib, img e o nome da imagem. E aí embaixo, esse é tudo parâmetro da fora SC Link. Por que tu tá colocando ali como glo, underline, controle, Pronto. underline... O primeiro parâmetro é o nome da coluna, que vai ser gerado o link. Uhum. O segundo é a aplicação, que é a blank. E todos esses parâmetros aqui são variáveis globais que eu vou utilizar na minha aplicação blank. Ou seja, eu posso estar passando um valor e um nome. Esse nome vai se tornar uma variável global. Tu criou aí na hora? No caso, a macro já cria para mim essa variável global. Eu não preciso estar definindo assim. Uhum. Então só o fato de você mencionar ela aí, ela já vai ser entendida como... Uma variável global. PHP, né? Mágicas. Bom, abre só para ver se tem alguma pergunta aqui, antes de você continuar, já que eu fiz esse parênteses. Esse webinar será disponibilizado depois, sim, Ellen, no nosso canal lá do YouTube, no site também. O projeto também, a gente geralmente coloca o projeto nos comentários, né, do vídeo. Baixa aqui um pouquinho, Rony. E aí é isso, pode continuar. Pronto, vamos lá. Agora que nós já temos a nossa grid com... Deixa eu colocar aqui. Já tem aqui o PDF, ó, gerar PDF. Ficou verde. Deixa eu só posicionar ele para o início. Aqui, ó. Agora, como eu estou passando os parâmetros a partir do controle, no script init eu vou utilizar uma macro chamada scSelectWhereAdd. Eu adoro essa macro. Pessoa que adora uma macro, né? Primeiramente, eu vou estar, como eu lhe falei, como tinha falado anteriormente, eu vou estar separando o mês e o ano com a função explode do PHP para estar utilizando no meu SQL. Que aqui é datafim, pronto. Na verdade, acho que isso aqui não necessitaria, mas... primeiramente, essa macro é obrigatório utilizar a variável scWhereCurrent para não dar problemas quando você pesquisar no Quick Search ou realizar um filtro avançado. Aí, aqui você verifica se ela está vazia. Se ela estiver vazia, a aplicação não tem nenhuma condição where. Como eu estou recuperando os parâmetros do controle, eu posso utilizar diretamente o meu dado de customers dentro da cláusula in do SQL. Eu só preciso proteger ele com aspas simples, no início e no fim, e todo o conteúdo ele vai ficar assim, por exemplo, vírgula, outro. Aí eu não vou precisar tratar nada aqui na consulta. E eu vou também estar filtrando pela data do pedido, que seria order date. Eu estou verificando entre a data inicial e a data final com a cláusula between. Aqui eu estou convertendo esse dado da data, que é um string, para um tipo data do SQL. E aqui embaixo eu faço a mesma coisa. Aí,
Caso essa variável não esteja vazia, eu adiciono apenas um end e repito o comando, para ele não ocasionar erro de SQL na aplicação, se fizer um filtro pelo Quick Search, por exemplo. E abaixo eu utilizo esse comando na macro. E utilizo um group by custom ID para ele me apresentar na tela apenas uma linha de cada customer, porém retornando todos os dados. É mais para visualização, para não ficar muitos registros. E aqui embaixo eu utilizo a macro SCSetGlobal nessa Glo PDFware, que eu vou utilizar na minha aplicação Blank, para estar gerando o PDF. Que aqui eu utilizando essa macro, ele não gera nenhuma variável global, para não precisar ir aqui em variáveis globais e colocar como saída. Ok. Fora isso, eu vou também adicionar um botão para estar gerando um relatório por completo. No OnRecord, quando eu clicar no link do PDF, ele vai gerar o PDF apenas daquela linha selecionada. Aí eu vou estar adicionando um novo botão aqui para estar gerando o relatório de toda a página. Vou colocar aqui. Ou seja, eu posso gerar linha a linha, né, da consulta, ou posso gerar de todos, de né? todos, exatamente. O botão foi qual? PHP? Foi, eu criei um botão PHP, vou configurar ele para abrir em outra janela e vou utilizar apenas a macro srd para me redirecionar para Blank, passando o parâmetro do tipo 2, que na minha Blank eu vou estar tratando qual comando SQL vai ser executado. E estou passando a minha variável do SQL, ou seja, aqui eu defini como variável global no evento OnRecord. E utilizar a macro SCExit para quando eu clicar no botão ele retornar para a consulta. Aí agora na nossa Blank, que é onde temos todo o código de geração do PDF. Deixa eu criar aqui a Blank. Blank. Primeiramente, nós temos que criar dois métodos. Aqui em programação, métodos PHP. Eu vou criar um método chamado mGetOS, que eu vou estar verificando qual sistema operacional a aplicação está sendo executada. Eu vou fazer uma simples verificação se é Windows, se é Linux ou se é Mac. Isto tudo é apenas para eu indicar qual tipo de biblioteca o sistema vai executar para estar gerando o relatório. Aí eu vou criar agora mais um método chamado minera PDF com dois parâmetros aqui em cima. Em atributos eu utilizo um parâmetro chamado debug e um parâmetro chamado content. Esta função vai fazer com que eu gere o PDF quando eu executar a Blank. Ou seja, aqui em cima eu defino o nome do meu PDF, eu coloquei report PDF, e a data com o dia, mês, ano e hora, minuto, segundo, para o arquivo não se repetir. Eu defino aqui as extensões que são HTML, PDF e log. E mais abaixo eu defino aonde esses arquivos vão ser gerados. Essa variável designPathImageTemp, ele me retorna a pasta tmp do script case. E aí serve para quê? É para eu gerar todos os arquivos sempre na tmp, para ele não estar ocupando muito espaço no servidor, porque na tmp ele é deletado depois de um tempo. Entendi. Aí a disinroot me retorna o link do servidor, por exemplo, todo esse link aqui, que seria o scriptcase.myroot.com, scriptcase 9. E mais abaixo... E serve para que aí o servidor? Para deixar genérico a geração do PDF, porque se eu colocasse aqui, por exemplo, esse link todo, ele só conseguiria gerar o PDF se a aplicação tivesse aqui nesse servidor.
Aí com essas variáveis eu posso estar gerando a aplicação em qualquer... Ah, ok, porque aí quando eu entregar para o cliente... vai continuar gerando normal. Ok. Na verdade, esse this in root, ele me retorna um caminho absoluto de onde está instalado o script case ou a aplicação. E o this in server PDF me retorna a URL. Ou me retorna aquele parâmetro configurável no ambiente de produção do servidor de PDF. Aí aqui eu estou definindo o diretório de geração e a URL dos arquivos para estar podendo acessar via web. Aí, mais abaixo eu utilizo a função PHP FilePutContents para criar um arquivo, que seria o HTML path, com o conteúdo do meu PDF. E mais abaixo aqui eu começo a definir os parâmetros a serem utilizados na biblioteca WKHTML do PDF. Que primeiro eu estou utilizando um footer, um rodapé. Eu estou definindo ele para ficar do lado esquerdo e o conteúdo vai ser script case webinar. Ou seja, agora é a primeira vez aí que você está utilizando uma função da biblioteca. Certo. Abre lá para ver se tem perguntas. Eu poderia fazer uma consulta no formato livre. Essa pergunta eu fiz também para o Ronian. É uma pergunta do Wagner. Se ele poderia utilizar uma consulta no formato livre e converter para PDF. O Ronian me disse que não. Por que, Ronian? Quando você utiliza a consulta, por exemplo, você pode utilizar a função nativa do script case para estar exportando o PDF. Porque a consulta ela não gera o HTML antes de você executar a funcionalidade do botão PDF. Porque essa biblioteca ela converte um arquivo HTML para PDF. É porque no formato livre ele tira a barra de ferramentas, né? Ele pode tirar a barra de ferramentas e pode customizar toda a consulta para simular o uso de um HTML puro. Mas eu ainda não entendi por que não pode o HTML da consulta. No caso, formato livre, né? É porque não tem como você recuperar o HTML da aplicação. O HTML ele é gerado, não é gerado em um arquivo .html, ele é gerado em um arquivo .php entre todas as outras funcionalidades da consulta. Entendi. Aí não dá pra fazer dessa forma, né? Que você tá falando. Exatamente. Entendi. Pronto. Agora Agora você vai começar a brincar aí com a biblioteca, né? Exatamente. Até agora eu tava organizando o... Ainda aqui no rodapé, eu defini que o tamanho da fonte desse meu texto vai ser 7 e estou forçando a que seja apresentada uma linha antes desse texto. Aí mais abaixo eu utilizo aquele método mGetOS para estar recuperando o caminho da biblioteca de acordo com o sistema operacional. E aqui em WKHTML eu utilizo a variável para me retornar o caminho do prod, que seria thisInPath30, e concateno apenas o nome da biblioteca e o caminho referente ao sistema operacional. Aí, aqui abaixo eu já vou construindo o meu comando, que seria o comando WKHTML, que seria todo esse da linha 20, e o comando do rodapé, que seria da linha 17. E adiciono mais dois parâmetros, que seriam o tamanho da folha, que por padrão eu coloquei A4, aí você pode colocar o A5, A2, carta, e a orientação Portrait, que seria Portrait, seria aquela folha na vertical e Landscape na horizontal. Aí eu concateno esse comando, a minha URL do HTML gerado e o caminho do PDF a ser gerado. E com a função shell exec, eu executo esse comando e guardo em um log. Esse log eu estou inserindo num arquivo .log só para futuras referências, se tiver algum erro de execução. E aqui eu defino se esse método vai estar em modo de depuração ou não. No modo de depuração, ele vai gerar o PDF, só que vai me mostrar uma tela em branco com todos os links para o HTML, para o PDF e para o log. Se ele não tiver em modo de depuração,
ele vai me redirecionar para o meu arquivo PDF. Aí, agora vem a maior parte, que é no onExecute, que vai estar todo o desenho, né? Aqui em cima eu apenas recupero os dados daquelas globais, para estar realizando o filtro. Aí, como eu tinha falado antes, eu tenho uma variável do tipo, se for 1, é o tipo por linha, que seria apenas um custom para ser mostrado no repórter PDF, no PDF. Se não, eu utilizo toda a minha cláusula where da consulta, que aí vai vir todos os dados. Por padrão, eu utilizo a máquina reset global para resetar todas essas variáveis, para não dar nenhum conflito. E aqui embaixo eu utilizo o comando SQL. Eu coloco uma ordenação para sair mais organizado no PDF. E aqui eu organizo todos os meus parâmetros. Eu tenho o costume de, quando utilizando a macro SCSelect, que ela me retorna um objeto do ADO, eu tenho o costume de criar um array e nesse array eu organizar todos os meus campos, que eu vou poder utilizar pelo index que eu criei no meu laço de exibição de dados. Aí, agora vem a parte mais trabalhosa, que seria montar todo o HTML. Aqui eu utilizei muito do Bootstrap, a versão 4.1, para estar montando todo o meu template. Aí aqui é tudo CSS, HTML, eu só vou dar atenção a um parâmetro. Aliás, a duas classes desse CSS, que é essa Don'tBreak e a TableTR. A gente pode verificar aqui o comando PageBreakInside avoid, que essa classe, quando está com esse atributo, ela vai impedir de o meu registro ficar quebrado na página. Por exemplo, se eu tenho 100 registros, ele chegou no final da página, ele não vai colocar a informação pela metade, ele vai pular a página. Ele não vai deixar o elemento ficar com a visualização quebrada. Esse PageBreakInside são atributos do CSS para manipular impressões. Tem vários desses atributos, se vocês quiserem pesquisar na documentação do CSS, que você pode colocar inside, pode colocar outside, pode colocar before ou after, para você estar manipulando aonde vai ser a quebra. Por exemplo, se eu colocar aqui PageBreak before o item e colocar aqui block, ele vai pular a página. Como em qualquer momento, né? Naquele elemento. É como o que o script faz quando tem uma quebra no PDF, que ele pula a página. Aí, aqui eu tenho todo o meu HTML. Um HTML bem simples, com as classes do Bootstrap. Eu definindo aqui as minhas tabelas, que vão ser os cabeçalhos, as colunas. E aqui eu estou realizando o cálculo de toda a minha exibição de totais do PDF, com o subtotal das colunas de preço e frete e o total para ser exibido no final. Aí aqui eu tenho um laço simples para estar exibindo os títulos como se fosse uma quebra do script case, utilizando as máquinas scdateconv para estar alterando a exibição do tipo da data, verificando, por exemplo, os meus índices. Se for campos numéricos, por exemplo, de preço, eu utilizo a macro scformatNum para estar formatando para colocar o símbolo monetário, colocar uma vírgula, separar com os zeros. E mais abaixo eu só faço uma verificação de posições próximas, por exemplo, para estar exibindo cada linha da quebra corretamente no PDF. Aí aqui eu tenho mais algumas rotinas para calcular os preços, utilizando mais a macro scformatNum, e tenho a chamada da minha função mGeneraPDF. Eu coloquei false para não ser no modo de depuração, e todo esse HTML eu salvo em uma variável chamada content.
essa content, ela armazena todo o meu conteúdo HTML que eu passo para a minha função que vai gerar o meu arquivo. Aí deixa eu mostrar para vocês agora no final. E se for, o Gilberto fez uma pergunta interessante. Ele disse que realmente está achando mais simples com essa de PDF e perguntou se ele precisasse alternar a orientação, né? Portrait e landscape, retrato e paisagem. Eu não adicionei, mas por exemplo, suponhamos que nesse controle vai ser toda a configuração do seu PDF. Você poderia adicionar campos como orientação, como o tipo da página, se vai ter o rodapé ou não, salvar em variáveis globais e passar como parâmetros na função que gera o PDF. Aí você vai poder customizar todo o PDF. Dentro do PDF? No caso dentro do... Não, imagina, pelo que ele falou, não sei se é isso. Eu tô lá tem uma lista e depois, sei lá, tem um gráfico. E aí eu quero embaixo mostrar o gráfico na horizontal. Tá entendendo? É como se fosse... No Word é quebra de página que você usa. Você quebra, e aí quando você quebra, você tem como depois definir uma página na horizontal, depois quebrar de novo e definir na vertical. E alternando. Acho que é isso que ele tá perguntando. No mesmo arquivo, eu não tenho conhecimento se essa biblioteca faz. Mas eu posso pesquisar na documentação. Mas se ele coloca, por exemplo, teve o parâmetro lá que você colocou, né? Portrait. Pode colocar aí Pode colocar aqui uma variável. É porque vai ter que dizer em qual momento ele vai trocar, né? Exatamente. Aí a minha sugestão pra saber era no isso controle. dinâmico é difícil, né? Assim, pra ele... A não ser que seja um relatório fixo, né? Um relatório que ele saiba que naquele determinado momento vai mostrar. Nesse momento eu vejo que quando o script case gera uma coisa assim automática, por exemplo, no script case tem, né? Se ele vai gerar com gráfico, sem gráfico, se é por trás, deve ser bem complexo, né? Porque esse teu tá bem simples. Tá bem simples. Mas no caso como essa biblioteca utiliza um arquivo HTML, tudo que tiver nesse HTML vai ser impresso no PDF. Aí você pode estar definindo se vai querer exibir determinadas informações ou não por variáveis globais. O Gilberto comentou, pode ser fixo nas seções, mas o tamanho é dinâmico, não importa a quantidade de registro, porque fazemos hoje isso com o FPDF. Caso seja a quantidade de páginas, ele vai gerar automaticamente as páginas de acordo com os registros. Se for a alteração de cada página para uma orientação, eu não tenho conhecimento se essa biblioteca tem essa capacidade. Porque como é na FPDF, provavelmente você define quando uma página vai estar sendo criada. Aí cada página você vai estar podendo colocar uma orientação diferente. Entendi. É igual a TCPDF, que você define as páginas e pode alterar por cada página a orientação. Vai fazendo página por página, né? Isso, exatamente. Ok. Aí agora aqui, deixa eu mostrar em execução. Aqui ele me mostra só 7 registros, que são os 7 customers que eu tenho. Se eu clicar aqui em gerar PDF, ele vai abrir todo o meu PDF com o relatório apenas do AlphaKey, que foi o que eu cliquei. Aí aqui vocês podem ver que tem toda a separação do mês e ano, tem subtotais e aqui abaixo o total. E aí esse layout aí foi simplesmente lá... Foi o HTML. Eu vou mostrar daqui a pouco. Aqui tem o cabeçalho, o título e mais abaixo a exibição da linha e a minha informação do rodapé. Aí, todo esse PDF ele se originou a partir desse HTML. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vou colocar aqui que ele vai estar no modo debug. Aí ele mostra o HTML, né? Aí ele vai mostrar todo o HTML. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Quando eu clicar aqui em gerar PDF, ele vai me mostrar 3 links: HTML, PDF e log. Se eu clicar em HTML, ele vai mostrar todo o arquivo .html, que aí tem todo o relatório que eu criei com as classes do Bootstrap, com todos os estilos. Se você ver aqui o código gerado, o código fonte,
vai estar todo o meu conteúdo HTML, com todos os dados que eu passei para a aplicação. Se eu alterar aqui HTML para log, eu vou poder visualizar o comando que está sendo executado. Que aí seria toda aquela string que eu fui montando no método PHP de geração do PDF. Aí tem o footer, o tamanho e as orientações. Aí ele sempre funciona da seguinte maneira. Ele vai acessar uma url.html e vai gerar o .pdf em um diretório do servidor. Se eu vim aqui agora, por exemplo, deixa eu alterar aqui para gerar o PDF. Agora, se eu vim aqui no botão PDF, ele vai demorar um pouco, mas ele vai me dar todo o listado de registros que foram filtrados. Por exemplo, aqui tem do mês 1 do ano 2008. Aí aqui vocês podem ver que ele já separou corretamente a quebra de página. Ele repete o cabeçalho e me mostra todos os outros registros separados pelo mês e ano. Que seria a ideia da quebra do script case. Aí em cada página ele exibe o rodapé e até a última página, que aqui tem o total. Certo. Pergunta aqui então do Kleiber. Posso então gerar meu template no Word e criar o HTML a partir do Word e usar o código HTML gerado dentro do script case usando essa biblioteca? Exatamente. Você só vai ter que alterar alguns tipos de classes se você estiver utilizando no HTML para ele se adaptar à folha do PDF. Porque algumas classes do Bootstrap, por exemplo, essa biblioteca não reconhece. Mas a maioria dos atributos ela reconhece normalmente. Aí tem que ir desenhando e testando, né? Aí Gilberto perguntando sobre, disse que essa quebra ficou legal, mas aí com relação à orientação tem que dar uma olhada mesmo, né? Eu tenho que verificar se essa biblioteca dá a opção de alterar a orientação de acordo com as páginas. Ô Ronian, eu queria depois, quando você for disponibilizar o projeto, comentar lá, principalmente esse código maior da Blank, porque aí ficou bem, esse código está bem extenso, só para você colocar, aqui ele está fazendo isso e tal. Para quando mandar pro pessoal, o pessoal conseguir utilizar, né? Deixa eu ver. Posso inserir logo da empresa para sair no cabeçalho? Pode sim. Aí seria só mais um campo lá, né? Seria só mais um atributo HTML no seu PDF. Que você aqui, ao invés de você colocar um texto, você pode inserir uma imagem, pode inserir vários atributos. Pode até botar um background, enfim, o que quiser, né? Pode porque colocar uma cor HTML. Se você conseguir ver essa questão da orientação também do Gilberto, aí você coloca lá em algum lugar no código. Eu posso colocar uns comentários no método falando sobre a orientação. Certo. O Jorge Rocha, ele falou, ao quebrar a página, exibiu o label dos campos. Tem como imprimir o cabeçalho e a logo em todas as páginas? Sim. Por exemplo, você pode, na sua função que você percorre todos os dados, eu estou fazendo a verificação para imprimir ou não o nome das colunas. Aí você pode adicionar aqui antes do nome das colunas seu cabeçalho, por exemplo, para ele estar saindo em todas as páginas. Ou você pode definir o header, né, que é um parâmetro da própria biblioteca. Você pode utilizar um custom header ou você pode utilizar um default header, que aí você pode definir ele se é left, se é right ou se é inline. Você pode também adicionar chamadas de arquivos HTML, por exemplo.
header HTML. Você informa o URL que está o seu cabeçalho, o arquivo .html do seu cabeçalho, que ele vai ser inserido automaticamente. Aí você pode estar separando os seus templates, por exemplo, como é no script case, que tem um template para o cabeçalho, para o rodapé e para o corpo. Ah, massa. Certo. Mais perguntas, pessoal? Acho que achei bastante interessante, Rony, apesar de parecer complexo, assim, não, porque durante o seminário eu peço sempre a Ronian, por exemplo, Ronian, utiliza o máximo possível das macros, utiliza o máximo possível da... Aí Ronian fica fazendo dessa forma, mas assim, qual foi faz um resumo do caminho, Ronian, dos passos, né, no caso, só pra gente finalizar. Primeiramente, assim, focando mais no uso da biblioteca. Você tem que criar um conteúdo HTML, salvar esse conteúdo HTML em um arquivo .html e utilizar o URL até esse arquivo no comando para gerar um PDF. Este é o uso simples da macro. É você ter um arquivo .html e utilizar ele para estar sendo convertido em um PDF. Que seria com esse comando aqui. Que aqui você informa... aquele trabalho lá que deu para montar a string foi justamente para ter esse resultado aí, né? Exatamente, todo esse resultado. Que acho que aquela parte da consulta ficou um pouco complexa de montar, não sei o quê. Essa daqui. Para deixar ela preparada para passar os parâmetros certos e... É porque... Foi a parte, assim, da minha parte, foi a parte que eu menos entendi. É porque no caso, você pode... O meio simples é você utilizar apenas no record e da sua consulta você tem um relatório por mês, por exemplo. Aí você vai gerar um PDF de cada mês. Aí você só precisaria estar utilizando essas duas linhas. Seria passando os parâmetros e criando o link para o PDF. Certo. E aí aquela parte do controle também não é obrigatória, né? Eu posso ter da consulta direto para o PDF. Pode sim. Sim. Isso aqui eu só utilizei um controle para simular um filtro, mas você pode fazer toda esta customização no próprio filtro da consulta. Certo. Deixa eu ver mais. O Wagner perguntou se ele poderia usar só uma aplicação de filtro junto com a Blank, pulando a consulta. Sim, poderia. Por exemplo, do controle, utilizar redirecionando para Blank, já passando todos os dados. Que aí você quiser aproveitar a grid, né, para poder fazer os dados. Porque normalmente os sistemas ele tem para gerar o PDF de linhas de registro, não a partir de um filtro. Mas se for algum outro tipo de relatório mais simples, né, que o cara queira pegar direto do... se ele quiser informar dados para já gerar o PDF, seria possível também. Certo. Eu acho que foi bacana. Não sei se o pessoal entendeu, mas aí a gente vai disponibilizar o vídeo, vai disponibilizar o código, as informações da biblioteca também. E eu vou passar para o pessoal, a gente geralmente manda para o desenvolvimento, que a gente sempre aproveita. Quem sabe a gente pode, em próximas releases, né, colocar aí no nativo. Uma funcionalidade dessa. Que aí seria uma aplicação de PDF dentro da consulta, né, sei lá. Então é isso, pessoal. Muito obrigada a todos novamente pela presença. Desejo um bom fim de semana. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Roninha. Obrigada. Tchau, até mais, pessoal.